Olá, vocês que estão aí em todo o Brasil. Então, vamos continuar o nosso curso de provas discursivas? É isso aí, olha, no final da aula passada, alguém já aí, quando eu já estava quase encerrando, alguém veio me perguntar: professor, não deu tempo de colocar para vocês aí que estão acompanhando, né? Mas foi o Ramon está lá no Acre, no Rio Branco. Ele falou: professor, eu achei legal essa história de frase declaratória, mas eu realmente, professor, quero ser bem sincero com o senhor, eu não entendi muito bem, eu queria que o senhor explicasse melhor. Então, eu acho que sempre é bom quando alguém coloca uma dúvida, porque a partir da dúvida de um colega, a gente, quem sabe, consegue esclarecer a dúvida de muitas pessoas. Vocês que estão estudando há muito tempo, devem provavelmente ter lembrado que no colégio a gente fala muito desde lá da 4ª série, primárias, olha, o conceito de frase de oração. No conceito de frase, a gente tem aquela história de sentido. Lembra da aula passada que eu disse fogo? Aí sai todo mundo correndo, mas não tem verbo. E o outro conceito é o de oração. Quando eu digo assim, eu tinha certeza, aí eu parei aqui, não tinha certeza. Posso parar aqui? Bom, para analisar uma oração, sim, eu posso parar. Mas quem tem certeza de alguma coisa. Então eu tenho que completar esse sentido, né? Eu tinha certeza de que eu passaria no concurso e de que vocês vão passar na prova discursiva e tirar uma grande nota. Então veja bem, a ideia de frase declaratória é exatamente que quando eu vou colocando as ideias no papel, eu preciso ter um mecanismo que me ajude a entender melhor como é que cada uma das minhas ideias vão se realizando no papel. Então eu ensino aos meus alunos assim, que na verdade quando você está ali naquela dúvida, como é que eu coloco, o que eu quero afirmar, o que eu quero negar, não é verdade? Por exemplo, a gente estava discutindo aquela questão da Consulplan, eu vou até aqui, aquele tema, estão lembrados? Que esse tema aqui, que está nessa transparência, que dizia assim, né? Você, quando estava tentando produzir a sua dissertação no concurso, que a gente vai desmontar agora, tem assim: considerando os textos de referência, discorra sobre a participação social através do voto, instrumento prático de cidadania, tendo em vista os direitos e deveres do eleitor e do eleito. Então eu vou pegar com você, que está me acompanhando aí, espero que o Ramon esteja tirando a dúvida dele. Vamos pegar, por exemplo, essa introdução que dá a sequência aí, né, de uma colega. Então diz assim: olha, a participação dos cidadãos no processo eleitoral ocorre por meio do voto. Olha aí, pá! Ela fez uma declaração, ocorre por meio do voto, tá vendo? E não foi só isso. Na verdade, quando ela fez essa afirmação, ela respondeu à principal indagação colocada pela banca examinadora, qual seja, se a participação social se dava por meio do voto. Então, essa declaração reafirmou a posição dela, quer dizer, trouxe o posicionamento dela dentro do texto. E para fazer essa declaração, é super importante a gente entender. Para nós, a frase declaratória ela tem que ter o mesmo sentido que está dentro daquele conceito de frase e tem que ter o mesmo conceito também de oração, ou seja, tem que ter verbo. Pare para ver o seguinte, repare só essa pequena frase. A participação dos cidadãos no processo eleitoral ocorre por meio do voto. Você vê o seguinte: se eu tirar o verbo dali, ocorre, eu já não tenho mais a minha frase declaratória. Outra coisa, eu tenho ali, evidente, os termos essenciais da oração: sujeito, verbo e os complementos. A participação ocorre, do cidadão no processo eleitoral ocorre. Então, tudo isso aí, participação social do cidadão, participação dos cidadãos no processo eleitoral, é um sujeito, sujeito sintagmático. Ocorre de que meio? Por meio do voto. E ela encerrou uma declaração. Se a gente andar mais um pedacinho na frase subsequente, a gente vai ver aí, até diz que tem que corrigir esse trechinho, que diz assim: esse é o instrumento que legitima o povo como detentor do poder e não os agentes políticos que se elegeram graças à vitória. Estou forçando a barra aí no que e no e, mas é de propósito, porque você repara o seguinte: olha, esse é o instrumento. Quando eu coloquei o que, eu coloquei uma nova declaração, que legitima o povo como detentor do poder, não foi? Mas veja que ali nós temos um enunciado super importante. Esse é o instrumento que legitima o povo como detentor do poder. É uma nova declaração. E eu vou desdobrar com mais uma. E não os agentes políticos. Que agentes políticos? Que se elegeram graças à vitória das eleições. Eu já disse que tem que retocar isso. Segundo os termos da Constituição Federal de 88, CF 88. Então veja que coisa interessante. Se você que está aí em Rio Branco, nossa colega que fez contribuições lá
na aula passada, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, aqui em Goiânia, tente entender o seguinte: se você parar para pensar, cada uma dessas linhas que estão aparecendo no texto, elas aparecem por intermédio do quê? Eu afirmo alguma coisa, ou eu nego, e eu desdobro. Desdobro de que maneira? É só você voltar aqui um pouquinho naquela nossa outra transparência, e compreender uma coisa bem clara. Repare, se eu fizesse uma sucessão de afirmações, o texto ia emperrar, ele não ia caminhar, ele ia ficar um texto muito curto, muito parecendo uma metralhadora. Pá, 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 pá. Então o que eu preciso? Eu preciso de argumentos. Lembra daquela história do argumento? Então o que vai acontecer? Então é como a gente diz aqui, olha, o processo de construção dos períodos, eles vão se dar de que forma? Pela coordenação e pela subordinação. A coordenação, na verdade, é mais fácil, porque nós temos na prática apenas 5 orações, 5 tipos de oração coordenadas. As aditivas, né, que é o eu, além disso, ademais, né, não só, mas também. Temos a adversativa, mas, porém, todavia, contudo. Temos as alternativas, ou, temos a explicativa, que isso ocorre num contexto imperativo, e em outros contextos é mais complicado identificar, e temos a conclusiva, né? Portanto, logo, por aí afora vai. Mas na categoria da subordinada, nós temos aí um conjunto bastante amplo, aí, considerando todos os casos, inclusive as adverbiais, 20 e poucas categorias. Mas mesmo assim, você não tem como gerar um enunciado sem que você esteja exatamente dentro desse eixo que eu estou colocando para você. Você afirma, você nega alguma coisa e você desdobra com porquê, desdobra com pra quê, com que, com no entanto, com portanto. E esses são 2 movimentos que são inerentes não apenas ao português, mas são inerentes à linguagem humana. Se eu estivesse dando essa aula em francês e inglês, não importa. Em todas elas, nós seguiríamos o mesmo padrão. Eu declaro alguma coisa e eu desdobro, ou eu desdobro e eu declaro. Na verdade, eu tenho dito aos meus alunos, e acho que vocês vão gostar dessa história, que é mais ou menos o seguinte: se você parar aí na tua cidade, fizer um pequeno levantamento nos jornais, nas revistas, você vai encontrar o que lá? Você vai encontrar o seguinte: provavelmente, quem será a conjunção que mais aparece, o argumento que mais aparece nos jornais e nas revistas? Eu não tenho muita dúvida. Eu acho que na área da coordenação, provavelmente deve ser o nosso amigo e o nosso amigo entretanto, não é verdade? Isso porque o forma a aditividade, então é muito produtivo, né? E também eu entendo que o no entanto, por se formar a diversidade, também é muito produtivo. E no campo das subordinadas, eu não tenho a menor dúvida. A construção de argumento mais comum no campo da subordinada é o porquê, né? Até você, não sei se alguém aí tem filho que está nos assistindo, mas a grande verdade é o seguinte, né? Você vira para o moleque e diz assim: você não vai na festa. Qual é a próxima pergunta? Por quê, não é verdade? Então o porquê é muito frequente, né? O nosso amigo o que também, que indica o que pronome relativo ou o que conjunção integrante, também é extremamente produtivo. E claro, um tempo verbal que vocês que estão me assistindo aí precisam ter um pouquinho de cuidado com ele. O nosso amigo gerúndio é muito produtivo. Então o que eu digo aos meus alunos? Eu digo assim: olha, gente, pare um pouquinho para refletir. Releia os jornais, releia os periódicos e tente ver o seguinte: se no campo da coordenação, além de um além de um no entanto, você começa a utilizar também um portanto, sobretudo lá na conclusão, seu texto vai melhorar em termos de conectividade lógica, em termos de argumentação. E se no campo das subordinadas, além de um tradicional porquê, além do gerúndio, além do que, você também usar outras conjunções, como por exemplo o para. Ora, o para é uma conjunção tão importante, porque o para indica finalidade, indica o objetivo que você quer tomar. Se você, além do para, usar também uma condicional, se, caso, isso vai dar ao teu texto muito mais plasticidade. E se no lugar também do gerúndio, que nós vamos ver isso aí lá para frente, na lapidação de estilo, você também usar uma reduzida de infinitivo, uma reduzida de particípio passado, o seu texto vai crescer muito. O que eu preciso agora
tudo isso para responder a dúvida do colega lá de Rio Branco, Ramon. Para dizer o seguinte, o dinossauro está ali me olhando, ali, querendo falar, pô, cara, essa dúvida foi complicada. Foi, mas a gente precisa de estruturar isso na cabeça de todas as pessoas que estão tentando vencer esse desafio da prova discursiva. Então, o que acontece? Veja só, o que eu queria que vocês analisassem aí, com carinho, com cuidado, vocês podem pegar o meu e-mail, mandar um e-mail, a gente troca ideia, mas o que eu queria que você entendesse é que as linhas do texto, elas vão se preenchendo da seguinte forma: eu afirmei, eu neguei alguma coisa, portanto eu fiz uma declaração, e eu vou desdobrar com um e, com no entanto, com porquê, com para. E assim as nossas linhas vão se preenchendo. Claro, como eu disse a vocês, eu preciso de substantivos para desempenhar a função de sujeito, de predicado, eu preciso do verbo, eu preciso, enfim, dos termos essenciais da oração. Mas eu digo a você, meu caro amigo, minha cara amiga, que está aí nos acompanhando, olha, se você começar a parar para ver como os textos são escritos, nesses dois movimentos importantes de declaração e desdobramento, olha, a tua vida vai ser diferente. Vai ser diferente porque você vai começar a entender como é que as ideias brotam no papel e vai aprender uma coisa muito curiosa, que você pode ser, bom, quem dera, né, nós fôssemos, né, um Machado de Assis, um Graciliano Ramos, pode ser um grande colunista, ou simplesmente alguém como você, como eu, que é um cidadão comum, tentando aí se preparar para concurso, tentando dar a sua aula. Não tem como sair de algo bem claro. O sistema da língua portuguesa é um sistema lógico, e como sistema lógico, ele tem que ser relativamente fechado. Eu digo relativamente porque, claro, nós temos aberturas para novas palavras, nós temos uma certa abertura aí para novas ideias, mas veja bem, será que algum dia alguém vai conseguir construir uma nova categoria gramatical de conjunção? Provavelmente não é verdade? Será que alguém vai conseguir criar, sei lá, uma nova categoria de coordenação, né, além da adversativa, da conclusiva, da explicativa, da alternativa e da aditiva? Por que não vai conseguir? Porque o dia que você que está me assistindo, e eu tivermos, digamos assim, você criou a sua categoria, de conjunção, sei lá, uma transadverbial causal, e eu criei uma, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o pacto linguístico que nos une como falantes da língua portuguesa, ele estará rompido. Então, olha que coisa linda, apaixonante, maravilhosa. Nós podemos ser criativos, podemos ser escritores, romancistas, pessoas que com grande domínio da língua, mas todos nós teremos que utilizar a nossa criatividade para combinar o sistema de argumentação. Mas esse sistema de argumentação é um sistema fechado. Eu posso usar causa, efeito, finalidade, para, ser, posso usar gerúndio, participo passado, mas sempre fechado dessa forma. Olha, eu acho que pare para refletir um pouquinho sobre o que eu estou te falando. Meus alunos, quando começam a perceber isso, ficam encantados. Aí pela frente, nós vamos fazer um exercício aqui em sala, na nossa TV Web Brasil, para mostrar como é importante desmontar estruturas textuais para que a gente consiga entender melhor esse processo de construção. Nós vamos, por exemplo, hoje, até para fazer o seguinte, já que a gente está num momento tão legal de discutir estrutura fraseológica, nós vamos fazer o seguinte: sim, dinossauro? Essa é uma dúvida legal, sim, muito boa. Tá bem, bacana. Olha essa dúvida aí, vem aí de Cuiabá, nossa querida Cuiabá, lugar maravilhoso. E a dúvida é o seguinte: mas professor, a dúvida da Maria, como é que é essa história? Eu vou pegando por quê, para quê, e como é que eu vou utilizar isso daí, né? Então, eu vou pedir aqui agora, eu vou mostrar aqui uma outra transparência, que eu retirei exatamente de um livro que é conhecido de todos vocês.
quase todo mundo, né, deve ter lido aí em algum momento, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso querido e amado mestre Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, que continua sendo uma das maiores referências para quem quer aprender a escrever. O Machado brinca com a língua, né? O Machado tem uma capacidade de construção fraseológica fantástica, além de ser um tremendo de um gozador, né? Então vamos olhar esse texto do Machado. Olha só. Olha que barato esse pequeno trecho aqui, que eu acho que grande parte de vocês devem ter visto, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Quem dera todos nós pudéssemos ser um Machado. Mas olha, não somos Machado, mas dá para utilizar o homem, hein? Você vai ficar de cara com o exercício que eu vou fazer. Vai mudar a sua vida, hein? Você vai acolher o português do seu coração. Tá pensando que é brincadeira? Sente essa onda aqui. Olha só, o Machado começa o texto dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a obra inaugural do realismo no Brasil, né? Aí comparado ao Madame de Bovary, né? E depois ele diz aí o seguinte: então, há algum tempo hesitei se deveria abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se porém em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Machado é gozador, né? Tá bom, ele diz que era um defunto autor, vamos lá. Suposto o uso vulgar, seja começar pelo nascimento, o vulgar é aquele sentido mais comum, tá? Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a cama foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante e mais novo. É um tremendo gozador. Moisés, comparar com Moisés, hein? Que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no calo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Olha, a grande maioria das pessoas leu isso aqui, achou legal, conseguiu sacar talvez um pouco desse espírito, né, do bruxo do Cosme Velho, mas dobrou o livro, colocou, e se tivesse na cabeceira provavelmente foi dormir. Olha, você não aproveitou Machado em toda a sua importância. O que eu quero dizer com você, para você? Olha só, na verdade, eu acabei de dizer que o sistema da língua, ele é lógico e, como tal, ele tem uma limitação. Então, se eu pego um trecho como esse e começo a pensar, qual é a estrutura frasal que tem por trás disso? Então, eu poderia dizer, olha só, algum tempo hesitei. Olha, quem hesita, hesita em relação a alguma coisa, não é verdade? Estão sacando aí? Para pensar. Vai lá, Ramon, Maria, né? Cláudia, que apareceu aí também outro dia. Né? Vamos lá, galera. Pensa comigo, pensa comigo. Então, na verdade, eu poderia aproveitar essa estrutura fraseológica do Machado e escrever uma coisa sobre um assunto completamente diferente, desde que eu tivesse um pré-requisito, que eu estivesse hesitando sobre alguma coisa. A ideia de pegar o Machado é porque ele é mais fácil, ele é mais didática. Mas, na verdade, você que está aí, em todos os cantos do Brasil, acompanha a gente pela TV Web Brasil, né? Mas vamos aí, você vai ver que o nosso caminho é outro, como isso aqui vai te ajudar. Abra um jornal, encontrou uma estrutura importante, tente reaproveitá-la. Como? Olha isso que eu vou mostrar para você aqui agora. Eu vou pegar essa mesma estrutura fraseológica do Machado e olha a brincadeirinha que eu vou fazer para vocês aqui. Olha que barato a gente pegando essa estrutura lógica, né? E transformando essa estrutura, usando essa estrutura para falar de um assunto completamente diferente. Então você vê, olha, a gente vem dizendo, algum tempo hesitei se deveria comprar um carro zero, um carro seminovo, né? Isto é, se faria uma dívida de longo prazo, ou juntaria algumas economias para comprar à vista. Suposto o mais comum neste mundo consumista fosse comprar o carro zero, duas considerações me fizeram tomar decisão diferente. A primeira é que o meu orçamento não comporta mais outra prestação, pois as despesas com escolas e cursos andam altas. A segunda é a possibilidade de comprar um carro seminovo em boas condições e com baixa quilometragem por até 30% a menos que o novo. Minha irmã, que adora estar na onda, certamente compraria um carro zero. Diferença clara entre mim e ela. Gente, você que está me acompanhando aí, para pensar nisso aí. Se você começar a analisar textos
e a procurar aproveitar as estruturas fraseológicas. Você encontrou lá alguém que diz assim, eu gostaria não só de passar no concurso, mas também de abrir a minha própria empresa. Que tal pegar essa estrutura, trazer para dentro do seu texto? Que tal reaproveitar as estruturas? Por quê? Porque por mais criativo que você seja, você não vai criar novas categorias lógicas na língua portuguesa. O segredo de quem quer escrever bem não está em sair procurando, eu vou criar uma estrutura nova. Não vai. Está em encontrar na língua a estrutura fraseológica que você precisa. O porquê, o pra quê, o gerúndio, o participo passado, o infinitivo, enfim, está em colher nesse jardim maravilhoso da língua portuguesa a estrutura fraseológica que a gente precisa. Olha aí, hein? Daqui a pouco, no próximo módulo, nós vamos aí então usar toda essa bagagem que a gente vem adquirindo até agora, né, com transformação dos temas em perguntas, para tentar desmontar dissertações que algumas alunas produziram no concurso do Tribunal Superior Eleitoral. Conto com você. Obrigado pelas dúvidas. O dinossauro quer mais dúvida? Já esse dinossauro logo pinta. Grande abraço, até daqui a pouco.